Boa noite, professor e colegas. Devido ao problema que teve, que a gente não pôde apresentar o trabalho no dia 9, a gente vai apresentar o trabalho, vai gravar e publicar no YouTube. Então, vou fazer a apresentação aqui e vou comentar sobre o nosso plano, né, que está resumido no PowerPoint que a gente montou. E a colega Patrícia vai fazer a apresentação dos artefatos e o colega Rafael vai fazer o comentário sobre as doenças, né, causadas pelos plateumintos. Vou dar andamento aqui. Aí foi. Nosso grupo ele é composto pelos acadêmicos Natanael, que sou eu, Rafael, Patrícia e a colega Jane, que não pode estar presente porque tinha um compromisso do trabalho dela hoje. Mas ela nos auxiliou na produção dos artefatos. O nosso trabalho, ele é voltado, o nosso plano de aula, né? Ele é voltado para o 7º ano, na unidade temática de vida e evolução, com objetos de conhecimento, programas e indicadores de saúde pública, na habilidade da BNCC, que compreende sobre interpretar as condições de saúde da comunidade, né? Aí trata sobre os parasitas, incluindo os plateumintos, né, que causam essas doenças que a gente vai comentar mais à frente. Como objetivo da aprendizagem, a gente colocou que é possibilitar aos estudantes conhecimento relacionado aos plateumintos, né, e as doenças que eles causam nos seres humanos. Assim como a gente comentar também sobre as medidas preventivas para essas enfermidades e também um pouquinho sobre como que é feita a medicação e tratamento, né, dessas doenças. Na introdução do nosso plano, a gente colocou que o trabalho é direcionado aos plateumintos e ele busca despertar a curiosidade dos alunos diante desse tipo de seres vivos, né? Esses animais invertebrados. Então a gente utiliza os artefatos pedagógicos com o objetivo de estimular a curiosidade, né? E despertar o interesse, assim como revisar os conteúdos que a gente vai desenvolver nas aulas teóricas, né? E a justificativa de utilizar artefatos é que ajuda no desenvolvimento das habilidades do aluno, estimula ele a questionar, desenvolve o senso crítico dele e o pensamento reflexivo. Partindo dessas necessidades, assim, a gente busca levar o conteúdo a ser estudado de maneira acessível, né? E também compreensiva e também utilizando jogos mediados, que aí é a nossa construção dos artefatos. Dentro desses objetivos, objetivo básico, né, que a gente já comentou, objeto lá, a gente tem objetivos específicos, que seriam três: conhecer as características gerais dos plateumintos, né, o primeiro, conhecer a classificação deles e aprender sobre os plateumintos parasitas e as doenças causadas por eles, assim como as medidas de prevenção e o tratamento. O conteúdo que a gente pretende aplicar em sala de aula é dividido em seis temas, né? Primeiras características gerais dos plateumintos, eles são divididos em plateumintos de vida livre e os plateumintos parasitas, né? Os de vida livre são geralmente as planárias e os parasitas são os que causam as doenças que a gente vai ver mais à frente. É a classificação deles, né, que eu comentei. Os plateumintos de vida livre, que eu comentei, e os plateumintos parasitas. E aí as doenças, que são duas. São, na verdade, duas doenças, mas ali tem três, né? Porque são duas formas de contágio diferentes, as outras duas de baixo. A esquistossomose e depois tem a teníase e a cisticercose, são causadas ali, são o mesmo plateamento, só que a maneira de contágio é diferente. Agora, colega Patrícia vai comentar um pouco sobre o artefato, como que vai ser utilizado o artefato na parte da prática.
Isso, eu vou falar sobre a metodologia. Antes de introduzir o conteúdo aos alunos, serão realizadas algumas perguntas à turma, a fim de identificar qual o nível de conhecimento do conteúdo. Após, serão realizadas aulas expositivas, explicativas e dialogadas, divididas em 6 momentos, que são 6 períodos de 50 minutos cada. Após a parte teórica, os alunos serão convidados a jogarem 2 jogos. O primeiro é constituído pela montagem de quebra-cabeças. São 3 quebra-cabeças que estão aqui montados dentro do... Cada envelope tem um quebra-cabeça. Aqui estão as pecinhas. E o segundo vai ser um jogo de perguntas e respostas, com 2 equipes. O jogo vai ser dividido em etapas. O aluno da equipe A deverá sortear uma pergunta. Ele coloca a mão dentro de uma caixa. Aqui está a caixa. Ele coloca a mão e tira a pergunta. Aí ele faz a pergunta para a equipe B. A equipe tem 60 segundos para responder. Se ela não conseguir responder dentro do tempo ou errar a pergunta, passará para a equipe que sorteou, que poderá respondê-la e marcar ponto. Vence a equipe que marcar 11 pontos primeiro. Agora o Rafael vai comentar um pouquinho sobre as doenças, né, que são o tema assim, central do nosso trabalho, que a gente vai falar dos tratamentos na parte teórica e também das doenças. E aí os quebra-cabeças, eles são imagens agora daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, são imagens do ciclo que o parasita faz no corpo do ser humano, né? Como que ele entra, o que ele faz. E o Rafael vai comentar um pouquinho disso para a gente. Aí, vamos lá então, vamos dar sequência aqui, comentar um pouco sobre as doenças. A esquistossomose, né? Vou falar da contaminação dela, que ocorre quando o indivíduo hospedeiro definitivo infectado, né, elimina os ovos do verme, né, por meio das fezes humanas, em contato com a água. Os ovos eclodem e liberam larvas que infectam os caramujos, hospedeiros intermediários que vivem nas águas doces. Depois a gente tem os sintomas, né, da fase aguda, que é febre, dor de cabeça, tosse. E nós também temos o tratamento, né, da esquistossomose para os casos mais simples. E é em dose única, e é supervisionado, feito por meio do medicamento praziquantel e receitado pelo médico e distribuído gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Né? Também temos a prevenção da esquistossomose, né, que é evitar o contato com águas onde existam os caramujos hospedeiros intermediários infectados, né, implementação de medidas e saneamento básico, educação e saúde. Depois, também a segunda doença, né, a cisticircose. Vou começar pela contaminação, né, como que se pega a cisticircose através de alimentos ou água contaminada com fezes de humanos, né, portadores da tênia. Depois, né, a contaminação também ela aparece, os sintomas eles aparecem, pode variar o tempo de 1 a 5 dias a partir do contato. Né? O tratamento da teníase ou cisticircose ele é realizado com medicamentos específicos ou cirurgias para remoção do cisterco. Porém, é muito importante a prevenção, né, envolvendo medidas de saneamento básico e higiene pessoal. E a prevenção da cisticircose inclui medidas básicas de higiene, como lavar sempre as mãos, bem como as frutas e verduras antes do consumo. É importante também beber apenas água filtrada, fervida ou tratada, não utilizar fezes humanas como adubo e utilizar água de qualidade para a irrigação de hortas. Isso aí, Natanel. Obrigado, Rafael. Enquanto o Rafael estava falando ali sobre as doenças, eu estava passando aqui as imagens dos quebra-cabeças que a Jane recortou
e plastificou com fita adesiva. Então, são o ciclo da doença, né? Como é que ela acontece, como que acontece o contágio e como que ela infecta, né, os organismos e depois como esses ovos desses parasitas são liberados para infectar outras pessoas, né? Tem todo o ciclo. E aqui tem também um pouquinho sobre as atividades que a gente já comentou, a Patrícia já comentou. E aqui tem as imagens da caixa também, ó. Para quem não conseguiu ver direitinho ali na hora que ela abriu a câmera, tem aqui a caixa, na primeira foto a caixa com as perguntas, né? Depois a caixa fechada. O aluno coloca a mão dentro, sorteia uma pergunta. Geralmente essas perguntas elas vão ser de verdadeiro ou falso, né? Então a gente colocou para 60 segundos, mas a gente acredita que geralmente a equipe não vai demorar mais que 20 segundos, né, para responder ou para passar para outra equipe a pergunta. E assim vai ser na mecânica do jogo. Primeiro que marcar 11 pontos ganha. Aqui tem um exemplo de algumas perguntas. A gente preferiu escrever à mão também para exemplificar, né, elucidar que na escola muitas vezes a gente não tem recurso, a gente tem que usar o que a gente tem. Às vezes na escola que a gente vai trabalhar não tem impressora, ou está sem tinta. A gente sabe que o trabalho às vezes é assim. Então às vezes o professor tem que escrever à mão com a própria letra, né? Ou às vezes os próprios alunos, né? Até uma mecânica legal a gente pegar os alunos, se tiver tempo, e pedir para eles mesmos fazerem as perguntas. Eles fazerem as perguntas ali, ou as frases, né? E modificar elas, deixando elas erradas de propósito, para elas serem uma fichinha de pergunta ou frase errada, que seria falso, né? Ou então deixar exatamente como é, que aí seria verdadeiro. Aí a mecânica seria essa, verdadeiro e falso. Sorteia, aí depois a vez da outra equipe sortear. A gente dividiria aqui a turma em duas equipes, né? Mas também trabalhando essa parte da competição que eles gostam, dessa mecânica de competição de jogo, né? Mais uns exemplos de fichinha aqui, que a Jane escreveu à mão. A gente selecionou 30 perguntas, a gente fez 30 perguntas de verdadeiro, 30 perguntas, frases, né, de verdadeiro e falso, e a gente escreveu realmente 10 para fazer o exemplo aqui no trabalho. A gente fez realmente 30, a gente tem 30. Aqui estão os envelopes, né, que a Patrícia mostrou, que a Jane também fez de folha branca para guardar as peças dentro, para organizar, para não misturar. Então, cada envelope é um quebra-cabeça diferente. A gente pensou em fazer 3, né, para trabalhar. A gente sabe que numa turma maior a gente precisaria de 2 de cada um, né? Seriam 6 no caso, para poder toda a turma brincar e jogar ali com quebra-cabeça e ser bom para todos aprenderem e retomar o conteúdo. Que a ideia, né, é que ele sirva também de revisão. A gente vai dar aula primeiro do conteúdo e ele vai ser um material, um artefato pedagógico que vai ajudar a revisar o conteúdo. E essa era a nossa apresentação. Eu espero que vocês gostem, que assistam o nosso vídeo e nos deixem alguma pergunta ou nos façam alguma avaliação sobre isso, né? Se vocês gostaram ou não. E é isso aí, gente. Deixa eu pausar nossa gravação.